24 dias e contando, base de dados CAPS, leituras preliminares, artigo original. O futebol nos processos de integração e assimilação dos povos ameríndios. Resumo: o futebol favoreceu o processo de integração dos povos ameríndios nas diferentes sociedades nacionais que pertencem ou permitiu, ao contrário, sua assimilação cultural. Partindo dessa questão geral, analisam-se 4 cenários distintos: o étnico, por meio do caso Yanomami; o regional, com as populações da bacia do Rio Napo; o nacional, com os Jogos Pan-Indígenas; e o internacional, com a Copa América dos Povos Indígenas. A metodologia utilizada para a coleta de dados combina trabalhos etnográficos com documentários distribuídos em diferentes locais e períodos. Entre as conclusões, destaca-se que o futebol se tornou um dos símbolos da nova era do mundo indígena, instrumentalizado de diversas maneiras e utilizado para expandir e fortalecer os laços sociais. Até o momento, a sua prática não denota diretamente o abandono da identidade cultural dessas comunidades. Introdução. O futebol, ao longo da nossa história recente, evoluiu para se tornar um esporte mais universalizado de todos praticados no planeta. Afirma-se que o futebol pode ser considerado um fato social total, uma vez que afeta em maior ou menor grau todos os setores sociais e se conecta com diferentes níveis da cultura. É claro que, em contraste com a visão integradora do futebol, existe o fator de desintegração, com seus pontos fortes, fracos, sua universalização através da mídia, criou uma linguagem comum de símbolos com a qual pode-se dialogar e demonstrar conhecimento do que acontece no mundo, pelo menos em temas relacionados ao futebol, com um elemento de reaproximação e descontração que favorece o trabalho de evangelização ou desenvolvimento nos territórios indígenas onde atua. O futebol, com sua intenção de facilitar o processo de integração na sociedade nacional, foi introduzido entre os povos indígenas nos diferentes países da Amazônia por meio de missionários, crioulos e da mídia. Objetivos e metodologias. Considerando que o futebol, pelo que sabemos sobre a sua história, constitui um espaço de socialização e estruturação, itens 2000, no qual se reforça a construção de uma identidade compartilhada em torno de uma equipe. Com essas questões, respondem quanto cenários diferentes, étnico, regional, nacional e internacional. A metodologia utilizada para produzir dados foi, em alguns casos, etnográfica e em outros, documental. No âmbito étnico, a qual a primeira questão responde será ilustrado por meio do caso Yanomami. Nesse caso, o trabalho etnográfico não trata da aplicação de jogos e brincadeiras indígenas, e sim um estudo de caso sobre como o futebol pode influenciar. Bora lá. Segundo o próximo artigo, leitura preliminar: povos indígenas e educação da colonialidade, as experiências decoloniais em Brasil e Chile. Resumo: esse artigo aborda a educação dos povos indígenas na América Latina. Trata-se de uma síntese de estudos sobre a história da educação indígena, escolarização formal no Brasil e no Chile. Representa o esforço reflexivo de 2 pesquisadoras da Sociedade Latino-Americana da História da Educação, Sheila, que estudaram a educação indígena ou a educação escolar indígena no Chile e no Brasil, utilizando como fundamento teórico estudos sobre colonialidade e decolonialidade,
Em relação às questões indígenas na América Latina, a pesquisa baseia-se num paradigma abrangente e interpretativo cujo método está vinculado à pesquisa historiográfica, qualitativa e descritiva, considerando fontes escritas, primárias e secundárias. Keywords. Isso foi complementado por dados visuais, fotografias, análise documental, baseou-se em fontes escritas primárias e secundárias, bem como em documentos pessoais não intrusivos. O trabalho compreendeu 3 fases distintas do processo de produção de resultados. 1. Revisão crítica dos dados de nossa pesquisa anterior, além de uma revisão de literatura sobre as descobertas e pesquisas referentes à presença de escolas em outras comunidades indígenas da América. 2. A coleta e o processamento dos novos dados. 3. A validação e a evolução dos resultados com participantes da pesquisa. A análise de conteúdo foi realizada para identificar o conhecimento abstrato central imbuído de significado e importância na perspectiva dos produtores do discurso, bem como o conteúdo concreto expresso nos textos, incluindo seus conteúdos latentes. História da educação, povos indígenas, colonialidade e decolonialidade. Introdução. Por que vocês tomam posse pela força? O que você não pode alcançar com amor? A discussão sobre os povos indígenas e sobre educação tem sido, desde os tempos coloniais, um tema abordado por diversos especialistas, não apenas no campo científico da pesquisa em história e educação, mas também se tornou importante linha de estudo nas humanidades devido aos seus diversos eixos, que podem ser analisados ao ser estudados os povos indígenas em toda a América Latina. Durante muito tempo, esses povos foram considerados habitantes da floresta, sub-humanos e selvagens pelos europeus, que lhes impuseram suas práticas sociopolíticas e, portanto, educacionais. Nessa linha de pensamento, a força da colonialidade, que é a cultura ocidental moderna, de influência do cristianismo europeu sobre esses povos ao longo de 500 anos, de história gerou muita resistência, resiliência, reinterpretação de suas culturas e conhecimentos e lutas para permanecerem centrados a Pachamama. Os autores da área da filosofia, história da educação, por meio de um esforço para finalizar e aproximar esses objetos todos, eles empreenderam o exercício de historiografia da educação com foco nos povos indígenas, dentro do que os estudiosos denominam de escolarização formal, com uma análise centrada em 2 nações sul-americanas de significativa importância para a questão indígena, Chile e Brasil. Educação e colonialidade dos Mapuches no Chile. Em contexto do século XX, a elite chilena construiu uma imagem do território Mapuche como uma falha geopolítica que dividiu o Chile em 2 e de seus habitantes como bárbaros. O índio é totalmente incivilizável. Atualmente, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas é uma conquista jurídica e pública de diversas instituições internacionais, Organização Internacional do Trabalho, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Desde 1989, as reivindicações por esse tipo de educação têm sido um dos principais objetivos do movimento Mapuche. A relação complexa e difícil entre o Estado do Chile e o povo Mapuche. Historicamente, no Chile, as escolas têm sido consideradas. No início do século, o Estado chileno alegou que os Mapuche, os colonizadores, nessa escola, por meio da moralização e do ensino prático, disciplinas, implementação do currículo
nas escolas públicas e missionários foi um processo para o povo. Assim, o colonizador representa uma ampla variedade de fenômenos que abrangem. Nesse contexto, a escola monocultural, nesse contexto, iniciou o século. Educação colonial dos povos indígenas no Brasil. Para compreender o debate sobre qual os povos indígenas e sua diversidade, é necessário entender as diversas experiências desses povos dentro dos múltiplos processos de dominação ao longo de 500 anos de colonialismo na história brasileira. Superar essa visão de mundo subalterno e colonizado exige uma discussão e a aproximação do conceito de interculturalismo nos ajuda a entender as culturas como dinâmicas e diversas das relações históricas entre diferentes grupos sociais. Desde os primórdios do colonialismo, o Brasil vem acumulando normas e legislação referente aos povos indígenas. A perspectiva do marco legal para refletir a concepção social de cada período. A mera existência de um capítulo específico na Constituição Federal de cada povo indígena não é suficiente. O autor vem da área jurídica e apresenta um processo de leis que remonta ao período colonial e que reconhecia os povos indígenas e suas terras. Contudo, essas leis jamais garantiram, de fato, o direito desse segmento da população. Permanece um verdadeiro campo de batalha e se não fosse a luta popular, o empoderamento e as ações dos movimentos organizados, dos movimentos sociais. Portanto, apesar dos livros de história descreverem o Brasil colonial determinado, a questão indígena foi objeto de reflexão. A documentação sobre o período não é escassa. O governador-geral Diego Botelho, em carta ao rei Fernando, informou que se recusara a aceitar a captura de índios Aimoré por Pero Coelho de Souza. O rei declarou a Botelho que o cativeiro era ilegítimo, elaborou a carta real para regulamentar a questão. Ok. Método. Ok. Não fala sobre a aplicação de jogos e brincadeiras, mas traz referência a alguns documentos legais. Continuando. Próximo.
próximo artigo da base de dados CAPES. Povos indígenas e educação na América Latina, questões para o século XXI. Criar um movimento global em defesa da Mãe Terra, permitindo que novas gerações vejam o mundo de novas maneiras. Descolonizar nosso pensamento. Encontrar nossas raízes. Nossa imagem e legado por meio de uma compreensão profunda da memória de nossos ancestrais. Conversar e sentir o pulsar de nossos criadores e, ao mesmo tempo, encontrar e conhecer e tocar a face da nossa mãe, a Terra. Até o momento, neste século, a situação dos povos indígenas na América Latina, suas vidas em seus territórios e sua sobrevivência de suas culturas ancestrais refletem uma vulnerabilidade dramática. No México, Peru, Guatemala, Colômbia e Bolívia, de acordo com o relatório do Banco Mundial, indígenas da América Latina do século XXI. No século XXI, as maiores populações indígenas, 34,4 milhões da região, estão centradas. Enquanto isso, El Salvador, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Costa Rica e Venezuela têm percentuais menores de população indígena. No total, os censos realizados na última década apontam cerca de 42 milhões de indígenas pertencentes a 780 grupos étnicos, representando 8% da população continental. De acordo com o estudo do CEPAL e do Banco Mundial, os povos indígenas da América Latina estão localizados nas linhas da pobreza mais elevadas, como demonstra os seus indicadores de seus respectivos países. Os povos indígenas enfrentam obstáculos estruturais, desvantagens históricas no acesso à participação política com autonomia suficiente, além do envolvimento e poder de decisões limitados em que o pé é melhor para as suas comunidades. A esperança de sobrevivência e bem-estar dos povos indígenas encontra na educação tanto a sua maior ameaça quanto a sua maior oportunidade. Os trabalhos aqui reunidos oferecem algumas perspectivas sobre o fato de que os processos educacionais em comunidades indígenas transcendem o mundo escolar e abrangem todas as esferas da vida comunitária. Embora o modelo de educação bilíngue intercultural faça parte da legislação de alguns países discutidos nesse artigo, deste dossiê, como Argentina e México, ele seja promovido como política oficial por seus ministérios da educação, os processos ocorrem em regiões como Oaxaca, demonstram que a consciência política e cultural é condição emergencial para o avanço de uma agenda educacional que fortaleça as línguas indígenas. Da mesma forma, os povos da Amazônia resistem ao ataque contra a floresta tropical e seus tesouros, tão cobiçados pelo Oriente e pelo Ocidente. Os povos indígenas do Cone Sul sobrevivem à devastação extrativista que apaga fronteiras nacionais na pilhagem de minerais e madeiras. Na Colômbia, no México e Guatemala, organizações indígenas sofrem assédio paramilitar. A coletânea de trabalhos que completam se gira em torno da complexa relação de socialização, escolarização e interculturalidade. 2 artigos exploram as complexas trajetórias educacionais dos povos indígenas. Os artigos de Gonzalez, Mato, Maldonado examinam o ensino superior. Mato aborda a forma como o racismo, o sistema de ensino superior. Então, algumas diferenças apontadas. Maldonado propõe a educação indígena nos cursos de formação de professores para a educação bilíngue intelectual e intercultural.
4 artigos abordam a relação complexa. O trabalho de Soler analisa as críticas participativas e dialógicas. Os artigos Marcellini e Aliata. Outro conjunto de artigos destaca, por fim, eles se beneficiaram. Ok. Não trata da aplicação de jogos na educação física. Continuando, próximo artigo. Leitura preliminar, formação profissional em educação física na Colômbia, críticas da interculturalidade e da cultura dos povos indígenas. A ciência tem um vasto jardim e poucos são os homens que o contemplam. Mesmo de longe, mas o menino indiano o contemplou de perto. Unido àqueles discípulos que a natureza nutriu e nutre na floresta. Durante aqueles momentos de conversa infinita que os riachos das nascentes proporcionam, durante aqueles momentos em que o tigre ronca, o leão ruge, a serpente sibila, o grilo e a cigarra cantam, o pombo toca a rulha e cruza a floresta. É o momento do recreio, que é o professor. Esse artigo apresenta os resultados de um projeto de pesquisa cujo objetivo foi identificar a cultura dos povos indígenas e a interculturalidade nos processos de formação profissional e educação física na Colômbia. Metodologicamente, a pesquisa seguiu uma abordagem em espiral, buscando Yulian, realização e interpretação, diálogo horizontal com a técnica de análise de estudo para inferir o que está latente e o que é aparente nos currículos institucionais. Resumo. Na Colômbia, a promulgação da Constituição Política de 1991, a caminhada em espiral foi atravessada horizontalmente, questão da pesquisa, categorias centrais do estudo foram, a interculturalidade foi abordada. Nessa perspectiva, Catherine Walsh, a interculturalidade implica uma distribuição de poder que visa redefinir um processo que vai além do respeito, da tolerância e do reconhecimento da diversidade. Trata-se de um projeto social político direcionado à construção da sociedade por meio de relações horizontais que promovem o conhecimento, a sabedoria e as memórias ancestrais e a conexão da mãe natureza e espiritualidade. A cultura dos povos indígenas refere-se à dinâmica, a formação profissional foi entendida. Esse projeto contou com o apoio acadêmico e financeiro do Grupo de Pesquisa, Lazer e Expressão, os motores da Sociedade de Educação da Universidade de Antioquia. De acordo com o interesse do conhecimento de investigação, esse situa-se predominantemente na pesquisa quantitativa da pesquisa, embora os dados quantitativos sejam utilizados para melhor ilustrar os resultados. Segundo o Minari, de pesquisa qualitativa, responde a questões específicas relacionadas ao amplo campo das ciências sociais que aborda, análise de conteúdo, que não fala sobre aplicação de jogos nas aulas de educação física. Continuando, próximo artigo, Terro, único esporte nativo colombiano, sua história, aspectos técnicos e particulares. Resumo: o reconhecimento do processo de desenvolvimento histórico de uma nação deve necessariamente incluir seus avanços no esporte, elementos que fazem
parte de seu patrimônio cultural e competitivo, a diversidade étnica presente ao longo da história colombiana deu origem a inúmeras práticas rituais e competitivas que permeiam o passado esportivo do país. Uma das práticas encontradas entre os povos indígenas, particularmente os governantes de Paesaque, era o terro. O principal objetivo deste artigo é descrever os aspectos históricos e técnicos específicos do terro como um esporte indígena colombiano. Segundo Pérez, a história, enquanto representação de eventos passados, é o principal meio avaliativo e interpretativo da trajetória das manifestações humanas e o impacto que essas exercem no presente. Reconhecer a história permite uma melhor compreensão do estado atual do esporte e da educação física devido ao estudo de elementos que permeiam seu desenvolvimento e evolução em cada momento histórico. Assim, o terro surge como um dos legados esportivos das comunidades indígenas estabelecidas na Colômbia, particularmente na região conhecida como Planalto Cundiboyacense, tornando-se o único esporte nativo do país. Embora saiba cada vez mais sobre as origens do esporte na Colômbia, no caso específico do terro, os estudos e pesquisas são limitados, embora exista também uma quantidade significativa de pesquisas focadas em aspectos biomecânicos e técnicos. Por isso, para a construção desse documento foram utilizadas fontes documentais primárias com foco na história do esporte em geral, especificamente no terro, em aspectos técnicos biodinâmicos. Com informações obtidas, construiu-se uma narrativa focada na historicidade e nos aspectos técnicos de um esporte que faz parte do legado cultural e esportivo colombiano. História antiga e moderna. Dufo oferece uma versão interessante sobre o surgimento do terro como prática de adoração dos elementos presentes. Não. Não fala sobre a aplicação do jogo nas aulas de educação física. Mas traz um esporte indígena colombiano. Bora lá, leitura dinâmica. Educação física, interculturalidade, construção de uma cartilha sobre os jogos e brincadeiras dos povos indígenas, a Pinagé. Esse artigo relata o processo de criação da cartilha, o ensino de brincadeiras, jogos dos povos indígenas, desenvolvendo novos métodos profissionais de educação física escolar, criado como recurso pedagógico. Na rede municipal de Tocantinópolis, a propósito de investigar jogos e brincadeiras indígenas, a Pinagé, ao currículo escolar, promovendo a educação territorial inclusiva. A metodologia foi ciência coletiva, bibliográfica, entrevistas estruturadas, oficina com professores e representantes indígenas, unificado 10 jogos tradicionais adaptados ao contexto escolar, com explicação de regras. Ok. Construção de uma cartilha. Texto.
decolonizar a educação física escolar indígena, ok, decolonizar a educação física escolar indígena, uma ação urgente, traz as brincadeiras e jogos, debate acerca entre o corpo e a educação física escolar indígena, uma temática que vem sendo amplamente abordada. Logo, o que se pesquisa foi entender a relação dos corpos e a educação física escolar indígena para tantas questões problematizadoras, consistiu em responder em que medida as práticas e relações corporais contribuem com a educação física escolar indígena, em que a pesquisa teve como direcionamento o relógio qualidade qualitativa, basando-se na pesquisa bibliográfica e estudo de caso. A indígena constitui um componente regular de manifestação social. Este tudo trata-se de um debate acerca da relação entre o corpo e a educação física escolar indígena, com o objetivo de entender a educação física escolar indígena se relaciona com seus corpos. Leituras preliminares, introdução. Este artigo trata de um debate acerca da relação entre o corpo e a educação física escolar indígena, com o objetivo de entender como a educação física escolar indígena se relaciona com seus corpos. De acordo com Santos, Ereal, 2023, o estreitamento das relações humanas é uma peça fundamental para qualquer indivíduo e âmbito no processo educacional. As relações estabelecidas são determinadas no processo da educação escolar. Nesse sentido, as práticas e as relações corporais, sejam brincadeiras, jogos ou atividades, participam da cultura indígena, constituindo-se enquanto elemento fundamental da educação física escolar indígena. Por fim, além dessa introdução e das considerações finais, esse estudo apresenta os caminhos teórico-metodológicos percorridos e discute as relações corporais com a cultura da sociedade moderna, dentro da educação física tradicional e dentro da sociedade indígena, buscando responder à problemática que norteou a pesquisa. Este estudo assume uma abordagem da pesquisa qualitativa, que toma o ambiente natural como fonte de dados, tendo o pesquisador como seu principal instrumento. A pesquisa compreende diversos significados, sendo necessário registrar os resultados alcançados, por isso, o sentido e significado das práticas das relações corporais com a educação escolar indígena foram foco. Para Negrini, a pesquisa qualitativa tem como pressuposto científico manipular informações recolhidas, descrevendo-as e analisando-as, para um segundo momento interpretar e discutir à luz da teoria. Desse modo, Molina Neto e Molina defendem que quem faz a pesquisa qualitativa deve se preocupar como os sujeitos estão situados no seu cotidiano, aprendendo as vivências. Anteposto, realizamos um estudo de caso que, para o IN, consiste em uma investigação empírica que explora o fenômeno contemporâneo, dentro do seu contexto de vida real. Defendem que o estudo de caso se manifesta na realidade em suas especificidades de forma completa. Dessa forma, o estudo de caso qualitativo consiste em um processo natural de apreensão da realidade, subsidiando uma maior forma de compreensão. A discussão sobre o corpo discorre há vários milênios, anos com o período grego, onde o corpo era visto como um objeto a ser glorificado. Dessa maneira, o cidadão devia moldar seus corpos por meio de exercícios e meditações, os quais conservavam seus corpos perfeitos, atléticos, férteis e saudáveis. Em Roma havia uma admiração com o corpo perfeito, no entanto, essa era manifestada em esculturas monumentais, dando dramaticidade ao corpo e criando assim uma dualidade entre o nu e o vestido, vida e morte, força e debilidade física.
Durante o cristianismo, o corpo era visto como pecado, impuro, e se manifestava a dualidade corpo e alma, onde a alma se sobressaía sobre o corpo. Essa era a prisão da alma e assim deveria ser escondido, subjugado aos desejos e prazeres da carne. Na Idade Média, vem ainda com a idade do corpo como pecado, permissividade e punição. O Renascimento já traz uma nova visão do corpo, ele passa a ser objeto de estudo, assim o corpo investigado, descrito, analisado, o corpo anatômico e biomecânico. Tempos depois, toma-se uma nova dimensão do corpo, esse passa a ter ênfase na liberdade do corpo, contrariando as práticas mecanicistas, abrindo possibilidades para fotografias, pinturas e para o isolamento do próprio corpo, dando particularidades individuais em suas formas de andar, de se mover, no gesto e particularidades grupais. Pós-modernidade, dá uma reviravolta para a concepção do corpo, passando a se buscar uma beleza ideal, estética, inacessível para muitas pessoas, e em sua maioria, das vezes produzida por indústrias midiáticas com o fundamento de ser sempre belo e nunca envelhecer. Todos esses ligados sobre o corpo mostram as informações, as concepções e como a cultura interfere nesse conceito. Cada sociedade carrega em seu corpo expressões que caracterizam e identificam ações específicas das culturas existentes e dos quais faz compreender a sociedade atuante e entender essas diferenças culturais e corporal permite perceber como os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos. As posturas corporais adotadas pelas sociedades, influenciadas pelas culturas e pelo próprio hibridismo cultural, possibilitam a adequação e modificação no sentido de aprimorar as técnicas, alterando sua forma de aprendizado. A maneira de trançar, sentar e realizar esse trançado, os ritos antecedem todo o processo de trançado, advém de hábitos formados por gerações e dos quais podem sofrer variações, como expressa nós. Esses hábitos variam não simplesmente com os indivíduos e suas limitações, mas sofreram tudo com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, como os prestígios. É preciso ver técnicas e a obra da razão, prática coletiva individual, ali onde o ordinário vem apenas a alma e suas faculdades de repetição. Esses hábitos como técnicas adquiridas não se pode depois vislumbrar apenas o ser vida, é justamente através do corpo, por mais que haja influência, para tanto o processo educacional é fundamental. Antes mesmo do Brasil ser descoberto pelos portugueses, a cultura que durante o período, no entanto, muitos indígenas promoveram fugas em massas. É sabido que esses povos carregam consigo diversas manifestações, entender a relação entre o corpo e a cultura dos povos originários. Observa-se entre si em que se falar em povos originários, está falando de vários corpos, de várias culturas. O corpo para os povos indígenas é algo sagrado. Para a aquisição do conhecimento, o corpo se torna a fonte de transmissão. As meninas e meninos são acompanhados por todos que compõem a comunidade indígena. Pequenos gestos corporais manifestados por cada indígena têm significados que lhes são peculiares. Tais tradições, portanto, séculos ensinados. Assim, o corpo está presente na comunicação, corpo e cultura, eixos indissociáveis, na abordagem do corpo escolar indígena. Tem um tema bastante polêmico e discursivo devido à maneira como é visto na referencial para os escolas indígenas, a base comum curricular e as diretrizes curriculares de Roraima. Em primeiro lugar, deve-se entender o porquê adotar o conceito de educação escolar indígena. Importante lembrar, utilizo o termo subalterno referenciando Gramsci, quando menciona que o subalterno é o proletariado, aquele que não tem voz, aquele cuja voz não é ouvida. Ainda complementa informando que os subalternos são as camadas mais baixas da sociedade, são constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados.
É por isso, então, dominadas pelas corporais, e assim o conceito leva a outro patamar, pensamento decolonial. Miolo demonstra que as dinâmicas se trata do paradigma outro. No entanto, alcançar esse patamar, a abertura possibilitou entender as demandas, cabe atenção dessa maneira, tais práticas, esse protagonismo, por outro lado, mapear, afinal, são especificidades culturais, perspectiva atual do mundo globalizado, toda essa relação de poder, dessa maneira, o professor que ministra a educação física, seja de deve utilizar nuances, educação física dentro da escola indígena deve utilizar a educação física cultural, que concebe práticas culturais e privilégios, ressignificação através da linha da disciplina física indígena na visão da decolonialidade, estabelece assim uma educação intercultural decolonial. Era Maria Candal, então tem essa diferença de educação intercultural e decolonialidade. Temos insurgentes, expõe a importância de uma educação intercultural e decolonial, se dá no fortalecimento dos sujeitos silenciados, o qual é fundamental para a afirmação dos processos. Ok. Guilherme Candal. Desta maneira, a base, quando menciona, o currículo advindo das proposições, toda essa comissão, toda essa concepção, é importante perceber. A nova interpretação sobre os povos indígenas não é mais enxergá-los como seres passivos ou meramente subjugados pelo colonialismo, mas notar que eles também participam da história. Foram e ainda são protagonistas. Os estudos sobre as comunidades indígenas devem ser inseridos em sua perspectiva que o traje supera o passado colonial e as orientações propostas. Muito bom. A construção dessa prática pedagógica, tanto a BNC quanto a referencial, entre linhas, abrir-se. Qualquer que seja a manifestação docente sempre tem diante de si um texto profícuo ao debate, caso haja vista a variedade de interrelações com conotações étnicas, de gênero, classe social e religião, que as brincadeiras, as lutas, esporte e ginástica adquirem diferentes momentos históricos. Nesse cenário, uma postura política vai reconhecer e possibilitar as condições para a afirmação de diferentes afetos, discurso epistemológico que interconecta com a consolidação e constituição da decolonialidade do conhecimento num conhecimento outro. Ok. Ao longo das ideias expressas, além disso, as contribuições, por isso reconhecemos a educação física escolar indígena. Ok. Porém, não fala da aplicação de jogos e brincadeiras indígenas. Uma leitura preliminar, periódico CAP, História de Culturas Africanas, Afro-Brasileiras, Indígenas, Educação Física, Relatos de Encontros, são projetos de extensão. A implementação das leis federais, no entanto, analisar os 15 anos, uma vez que a implementação dessas leis exigem
No Brasil, as manifestações culturais dos povos africanos e indígenas, nesse estudo refletindo sobre demanda para a criação de um projeto, o projeto sobre o qual se refere relato de experiência, pedagogia dialógica, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência. Esse trabalho caracteriza como uma pesquisa qualitativa, uma vez que se refere à compreensão do diverso significado das ações e relações humanas, que utiliza o relato de experiência para descrever o que foi vivenciado no espaço dos dois encontros realizados, resultados apresentados, relato dos encontros. O grupo é reunido para a criação do projeto contou com a participação. Os 4 encontros abertos com dados foram realizados em seguintes temas: Cacuriá, Jogos de Bancada, Jogos Indígenas Calapalo e Roda de Samba. O encontro com o tema Jogos Indígenas da Cultura Calapalo contou com a presença de 23 pessoas, entre estudantes de curso de Escola Física, Pedagogia e Psicologia da UFF, professores e professores da Rede Pública de Educação Básica. Os jogos e brincadeiras excluída que vive na terra de Jujuba, Mato Grosso. Iniciamos em um espaço do gramado, uma roda de conversa, fazendo uma breve apresentação sobre a história do povo calapalo, a operação geográfica, a cultura, o modo de produzir brinquedos, dialogamos sobre a preparação, as etnias, as referências, os que utilizamos, usados pelo SESC e os dados. Ao iniciar os jogos brincadeiras, perguntamos aos participantes poderiam citar o nome de algumas etnias. As brincadeiras foram Emuzi, Abucacá, Tapá, Ijá, Itolói, Cunhugu. Emuzi, uma brincadeira realizada na festa do macaco. O Tatá é uma brincadeira que pode ser praticada em todo momento. Ijá, Itolói, Cunhugu é uma brincadeira praticada por um número indefinido de pessoas. A prática acontece na praia, na Lagoa do Rio, a ocasião definida para brincar. Quem propõe a brincadeira prontamente vira o gavião, ela desenha na areia uma grande árvore com bastante galhos. E cada participante vira um passarinho, monta no seu ninho, com areia de galhos, feito isso, o gavião sai a casa do passarinho, que sai do seu ninho, reúne-se em um local próximo à árvore e bate os pés no chão, provocando o gavião que avança lento e rasteiro, encolhido. Às vezes, esses jogos proporcionam uma tarde muito de descontração. Ok.